Começar a monitoria de cerebelo, que é acho que foi o assunto da... Eu lembro ainda dessa aula de Pacheco, que foi uma aula muito difícil, porque era uma aula muito enrolada, tinha muitas coisas, muita informação, e acabava escondendo, assim, o que realmente importa, o que realmente vocês têm que saber, a função das coisas. Aí eu quis trazer com outra proposta, de dizer o que é importante, o que não é importante, e mostrar direitinho qual a função de cada região do cerebelo. Então, para começar, vou dividir o estudo em duas partes, certo? Uma parte macroscopia, que é a parte que a gente vai ver a anatomia de fato do cerebelo, e uma parte relacionada às estruturas internas do cerebelo e à função do cerebelo em si. Por que eu estou dividindo? Porque a parte de anatomia do cerebelo não tem relação quase nenhuma com a função. Apesar de, na neuroanatomia, a gente fala neuroanatomia funcional, que cada giro do cérebro tem uma correspondência funcional, uma lesão lá vai ter uma função tal. Se for 2 centímetros para o lado, vai ter outra clínica. No cerebelo, a coisa não funciona muito assim, não. A gente vai ver que vai ter uma divisão anatômica e uma divisão funcional desse cerebelo, certo? Então, a primeira coisa, eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês entendem de função do cerebelo. Quais são as funções do cerebelo que vocês conhecem? Equilíbrio, controle de postura e controle do movimento, se posso falar assim. Modulação do movimento, no caso da força. Boa, exatamente. Eu acho que equilíbrio é o termo que a gente tem mais no senso comum de conhecer a função do cerebelo. Você diz logo, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. A gente vai ver que o equilíbrio é só a pontinha do iceberg e a pontinha do cerebelo. Tem muito mais coisa, como você falou, controle do motor, vai ter relação de coordenação, vai ter muito mais coisa além do que é o equilíbrio, certo? O cerebelo recebe esse nome porque é derivado do latim de pequeno cérebro, certo? Pelo seu aspecto macroscópico muito semelhante ao cérebro, e pequenininho tem o cerebelo. Ele faz parte de um sistema, uma divisão chamada de divisão suprassegmentar e infrassegmentar. Suprassegmentar significa aquelas estruturas que a gente não consegue dividir em segmentos. A medula, por exemplo, é um sistema nervoso segmentar. A gente tem segmento L1, L2, L3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T12. Enfim, cada pedaço é um segmento. Num tronco cefálico do mesmo jeito, a gente consegue dividir ponte, bulbo, mesencéfalo, né? Quer dizer, bulbo, ponte, mesencéfalo, e se eu cortar a metade, a ponte, aqui, ou cortar aqui, praticamente sua região é muito semelhante. No cérebro é totalmente diferente e no cerebelo também. Então, por isso que é sistema nervoso suprassegmentar. E isso também tem importância na forma como organiza onde fica a substância branca e onde fica a substância cinzenta. Não sei se vocês lembram, mas na medula a gente tem a substância cinzenta no interior, naquele H medular, circundada, né, de substância branca, onde vai passar os funículos laterais, funículo posterior, funículo anterior. No cérebro é diferente. A gente vai ter no cerebelo também, uma região externa que a gente chama de córtex, né? E uma região interna que a gente vai chamar de corpo medular. A função do cerebelo envolve manutenção da postura, equilíbrio, coordenação dos movimentos, aprendizagem de habilidades motoras, certo? Ou seja, é aquela aprendizagem por repetição, e algumas funções cognitivas, que eu coloquei um asterisco, que a gente vai ver lá na frente. Quais são essas funções cognitivas que hoje sabe-se que o cerebelo também atua? Ou seja, o cerebelo antigamente acreditava que eram apenas funções motoras, né? Hoje a gente também atribui algumas funções não motoras ao cerebelo. O cerebelo se localiza abaixo do lobo occipital e faz uma íntima relação com o tronco cefálico na formação de um ventrículo. Qual o nome desse ventrículo formado aqui, anteriormente ao cerebelo? O quarto. O quarto ventrículo, né? Muito bem. Onde é que o cerebelo ele se localiza no crânio? Ele vai se localizar no osso occipital, numa região chamada de fossa occipital. Vocês estão vendo aqui que tem as duas regiões que abrigam o cerebelo no osso. E além da localização aqui no crânio, ele vai formar uma região que vai separar o cerebelo
do córtex do cérebro, certo? Que região é essa? É uma região chamada de tenda do cerebelo, ou tentório, que não parece uma tenda, por exemplo, de um circo, né? Ó, vai cobrir, é tipo e vai separar a região do cerebelo do córtex. Isso tem importância que a gente pode chamar lesões supratentoriais e lesões infratentoriais. As infratentoriais, tudo que tiver dessa tenda para baixo, né, pega nervos cranianos, pega bulbo, ponte, pega aqui o nervo troclear, certo? A gente chama de lesões infratentoriais. Isso, por exemplo, um tumor aqui no cérebro, isso é uma lesão, né, supratentorial. O cerebelo, ele é um órgão que tem um formato semelhante a um coração, certo? Onde vai ter dois hemisférios, que a gente dá o nome de hemisfério cerebelar, e vai ter uma região central, que a gente dá o nome de vermes, certo? Tanto nos hemisférios quanto nos vermes, ele é dividido, ele existe em alguns sulcos. Vocês conseguem ver os sulcos aqui no cerebelo? Diversos sulcos, muito mais sulcos que o cérebro, muito mais. A quantidade de sulcos é tão maior que ele vai separar também. Se no cérebro a gente separa giros, aqui os giros são tão finos que recebem o nome de folhas, certo? E alguns sulcos, eles são mais pronunciados que outros, e são mais importantes, e a eles a gente atribui o nome de fissuras. Então, recapitulando, o cerebelo ele tem formato de coração, onde vai ter uma região central formada pelo vermes cerebelar, certo? Vermes cerebelar, e regiões laterais, tanto para a direita quanto para a esquerda, que a gente dá o nome de hemisférios cerebelares. O cerebelo ele é formado por vários sulcos, alguns mais pronunciados são chamados de fissuras, e entre esses sulcos delimitam folhas, certo? Que são giros bem finos, muito finos, certo? Ó, embora bem menor que o cerebelo possui aproximadamente o mesmo número de neurônios do cérebro. Então, para você ver, né, se o cérebro é dividido em sulcos e giros, para caber mais massa de tecido nervoso, aqui, como tem a mesma quantidade, tem que ser mais sulcos e mais giros, por isso que a gente chama de folhas, né? O cerebelo, a gente cortando ele à metade, assim, num corte coronal, a gente vê que ele é composto de substância cinzenta, no seu aspecto externo, e de substância branca, no seu aspecto interno, assim como o córtex cerebral. A substância cinzenta a gente dá o nome de córtex cerebelar, e a substância branca a gente dá o nome de corpo medular. Esse corpo medular, que é essa região mais, como se fosse mais grossinha, aqui, como se fosse um tronco, ela emite alguns galhos, algumas ramificações, que a gente dá o nome de lâminas brancas do cerebelo, certo? Então ele vai dar essas ramificações que vão circundar várias folhas, né, do cerebelo, e ele dá o nome de lâminas brancas. E esse aspecto do cerebelo parece uma árvore, como a Emanuele colocou. Por isso que antigamente os anatomistas descreviam o cerebelo como arbor vitae, que o Matheus colocou, ou árvore da vida, porque ele tinha esse aspecto de árvore. E por que uma árvore não colocar, sei lá, um pé de manga, um pé de acerola, colocar árvore da vida? Porque acreditava-se que uma lesão no cerebelo era uma lesão fatal, certo? Se, por exemplo, a pessoa se levasse uma pancada aqui na região da nuca, a pessoa morria instantaneamente, porque acreditava-se que lesionava o cerebelo, então a pessoa simplesmente morre. Hoje, se pegar o cerebelo, ainda morre, mas a culpa não é do cerebelo, a culpa é do bulbo, certo? Que é uma estrutura que está bem próxima ao cerebelo, e geralmente a pancada aqui afeta também o bulbo. E no bulbo tem regiões de centro respiratórios, centro vasomotor, que tudo isso sim controla o nosso corpo. Então o paciente leva uma pancada, lesiona essa região do bulbo, da formação reticular, que é o centro respiratório, por exemplo, ele não vai mais conseguir fazer a respiração adequadamente e ele vai falecer ali no local do trauma, né? Então, o termo árvore da vida ficou um termo mais para conhecer a história da anatomia do cerebelo. Dando continuidade, que tá parecendo que eu perdi minha conexão. Vocês estão me escutando? Alô? Vocês estão me escutando agora? Tinha caído. Voltou. Pronto, então vamos dar continuidade.
Então a gente falou, né, que o cerebelo internamente ele é constituído por Pode substância... repetir aí, por favor? Repito. O cerebelo é constituído por substância branca e substância cinzenta, certo? Assim como tudo no sistema nervoso. A substância cinzenta está mais externa e forma uma região que a gente conhece como córtex, certo? Que é essa região mais escurazinha, ó, nessa árvore da vida. A região branca é a substância branca é o corpo medular do cerebelo e as lâminas brancas do cerebelo, certo? Que essa lâmina branca vão formar vários galhos e dar um aspecto semelhante a uma árvore. E essa árvore recebeu o nome de árvore da vida, porque acreditava-se que uma lesão no cerebelo era fatal. Só que hoje sabe-se que a lesão é fatal se ele pegar o bulbo, certo? Então, porque no bulbo existe centro respiratório, centro vasomotor, e tudo isso é importantíssimo para manter o equilíbrio do nosso corpo. Então, isso é tão verdade que existem pessoas, por exemplo, que nascem com um problema chamado agenesia cerebelar. Ou seja, não existem genes que codificam o cerebelo. E a pessoa nasce sem cerebelo. E nasce e fica vivo. Pode ter uma dificuldade de funcionalidade, dificuldade de desenvolvimento, mas está vivo. Então não é a árvore da vida, né? É mais para conhecer a história da anatomia do cerebelo, a gente chama de árvore da vida. Falei que o cerebelo era constituído de substância branca e substância cinzenta. Assim como o cérebro. No cérebro, no interior da substância branca, bem profundo, a gente encontra alguns núcleos, que são chamados de núcleos da base. Você já ouviu falar dos núcleos da base do cérebro? Pronto. Estão dizendo que já ouviram falar do núcleo da base. No cerebelo, a gente tem coisas análogas a esses núcleos da base, que a gente chama de núcleos centrais, ou núcleos profundos, certo? Aqui não era para ser só substância branca? Tem substâncias cinzentas aqui, ó, certo? No interior da substância branca, que a gente chama de núcleo. Então a gente vai ter um núcleo chamado núcleo denteado, que é o núcleo mais lateral. A gente vai ter mais medial, a gente vai ter os núcleos fastigiais, certo? E entre o fastigial e o denteado, a gente vai ter esses três núcleos que são intermediários, que é o núcleo emboliforme e os núcleos globosos, certo? Que, no ponto de vista funcional, eles têm a mesma função. Então, a gente atribui a ele, inclusive as vias, para facilitar, a gente atribui com um nome só, de núcleo interpósito, certo? Então, a gente pode dizer que o cerebelo ele tem 4 núcleos centrais ou 3 núcleos. As duas formas estão corretas. Pode dizer que tem núcleo denteado, núcleo interpósito, núcleo fastigial, ou pode dizer que tem núcleo denteado, núcleos globosos, núcleo emboliforme e núcleos fastigiais. Tudo certo até aqui? O cerebelo ele vai formar algumas relações importantes com algumas estruturas, principalmente com o tronco cefálico, que eu já adiantei dizendo que ele formava o teto do quarto ventrículo. Aqui a gente tem o quarto ventrículo e o que cobre esse quarto ventrículo é o cerebelo, certo? Aqui tem um corte mostrando o quarto ventrículo, aqui nessa fossa chamada de fossa romboide, que o cerebelo vai estar em volta do quarto ventrículo, formando como se fosse realmente o teto desse ventrículo. Além disso, uma relação importante com o tronco cefálico são os pedúnculos cerebelares. E aqui não confunda pedúnculo cerebelar com pedúnculo cerebral, certo? Pedúnculo cerebelar é o que faz contato com o cerebelo e o pedúnculo cerebral é aqui o mesencéfalo com o cérebro. Então a gente vai ter 3 pedúnculos cerebelares, certo? A gente vai ter esse que está mais superior, que a gente dá o nome de pedúnculo cerebelar superior. A gente vai ter um pedúnculo cerebelar que está mais inferior, e a gente dá o nome de pedúnculo cerebelar inferior. E vai ter um mais lateral, mais na região mais média, que a gente vai dar o nome de pedúnculo cerebelar médio. E a gente vai entender já agora a diferença deles 3. Então, tirei o cerebelo aqui, vocês estão conseguindo ver os 3 pedúnculos, ó. Pedúnculo cerebelar superior, inferior e médio. Superior, inferior e médio. A importância é que esses pedúnculos são por onde entra as fibras, por onde entra e por onde sai fibras para o cerebelo, certo? Entra por esses 3 locais. No pedúnculo cerebelar superior, entram e saem fibras para o mesencéfalo, certo? Que o mesencéfalo é isso aqui, ó. Entram e saem fibras para o mesencéfalo. No pedúnculo cerebelar médio, que é esse verde, onde sai a emergência do nervo trigêmeo, entram e saem fibras da ponte. Principalmente entram, certo? Principalmente entram as fibras pontos cerebelares, que a gente vai falar mais na frente. E no pedúnculo cerebelar inferior, entram e saem fibras do bulbo. Então, superior, mesencéfalo, médio, ponte, inferior, bulbo. Só
pensar que o mesencéfalo está em cima, a ponte está no meio e o bulbo está embaixo. Só que também no pedúnculo cerebelar inferior, além do bulbo, tem da medula também. Na medula, a gente lembra que tem um trato que vai da medula para o cerebelo. Vocês lembram qual é o nome desse trato? Espinocerebelar? Espinocerebelar, né? Da espinha para o cerebelo. Ele tem duas porções, uma porção anterior e uma porção posterior. Vocês lembram? A porção anterior é uma exceção à regra, né? A porção anterior, ele vai ascender e vai entrar pelo espinocerebelar superior. Pelo pedúnculo cerebelar superior, quer dizer. Então, ele ascende da medula, mas entra por aqui. O espinocerebelar posterior entra pelo pedúnculo cerebelar inferior, certo? Eu já vou falar isso da herniação tonsilar, quando a gente falar dos lóbulos. Olha essa imagem como está didática, certo? Olha só, aqui a região do bulbo, ele entra por baixo, ó, pedúnculo cerebelar inferior. Região de cima do mesencéfalo, pedúnculo cerebelar superior. E a ponte, todo esse grandão aqui, a maior quantidade de fibras. Pode dizer. Pode repetir o outro slide? Eu não entendi bem, não. Certo. O cerebelo, ele vai receber informações, ele vai enviar informações. Ele é um centro integrador. Ele, por onde é que vão chegar e por onde é que vão sair essas informações? Pelos pedúnculos cerebelares, certo? Que a gente tem três. Um superior, que entra e sai informações do mesencéfalo. Um inferior, que entra e sai informações do bulbo. E um médio, que entra e sai informações da ponte, certo? Ó. Então, as informações não entram por outro local que não os pedúnculos cerebelares. O pedúnculo cerebelar superior tem uma relação com o mesencéfalo. Pedúnculo cerebelar médio tem uma relação com a ponte. E pedúnculo cerebelar inferior com o bulbo e com a medula. Na medula, a fibra que entra no cerebelo é o trato espinocerebelar. Espinocerebelar. Só que ele tem duas porções, uma porção anterior e uma porção posterior. A anterior, ela é exceção à regra, certo? A exceção é o trato espinocerebelar anterior. Por quê? Porque a medula, as fibras eram para entrar pelo pedúnculo cerebelar inferior, que é o que está mais embaixo. A medula, como está lá embaixo, era para entrar por aqui. Só que a porção espinocerebelar anterior, ela sobe e entra só lá em cima, certo? Deu para entender? Agora sim deu. Pronto. Ó como aqui dá para visualizar bem, ó. Pedúnculo cerebelar superior vem do mesencéfalo. Pedúnculo cerebelar inferior vem do bulbo. E pedúnculo cerebelar médio, que é essa região bem maior, bem mais calibrosa, vem da ponte, certo? É bem mais calibrosa porque a gente vai ver a importância dessa região. Então, ela vem da ponte. E, ó, o trato espinocerebelar anterior, ele sobe lá, vem da medula, passa pelo bulbo e sobe e entra no pedúnculo cerebelar superior também, certo? Aí, Luca, Pode dizer. quando você fala do negócio de fibra que entra e sai, no caso seria uma fibra aferente e uma eferente? Exatamente. É isso? As aferências e eferências do cerebelo. A gente vai ver direitinho o que é que entra, o que é que sai, lá na frente, quando a gente for falar de funções. Por enquanto a gente tá na anatomia mesmo. Conhecer que tem esses três pedúnculos agora é show de bola, certo? E saber quais cada um possui relação. Lobos do cerebelo, certo? O cérebro é dividido em lobos, né? A gente vai ter o lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, occipital e a gente vai ter o lobo insular. No cerebelo, para facilitar, a gente só tem 3 lobos. Lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. Os lobos do cerebelo não têm função, não tem relação nenhuma com a função. A anatomia do cerebelo todinha não tem relação nenhuma com a função, exceto uma região. Só uma região dos cerebelos que você, conhecendo a anatomia, você pode dizer, a função é essa região todinha tem a mesma função, que é o lobo flóculo nodular, certo? O lobo flóculo nodular, ele evolutivamente é a parte mais antiga do cerebelo. E ele tem relação com o sistema vestibular. Ou seja, ele tem relação com o controle do equilíbrio, com o controle da postura. E a única região que tem a sua função delimitada pela anatomia. Se eu disser para você, o lobo anterior tem relação com a coordenação, com o controle motor, tá errado. O lobo posterior tem relação com alguma coisa de função, tá errado, certo? Agora, o lobo flóculo nodular,
tem relação com equilíbrio, é uma íntima relação com equilíbrio. O lobo anterior e o lobo posterior, eles são separados por uma fissura, chamada de fissura prima, certo? Lembre que fissuras tem vários sulcos, tem inúmeros sulcos, mas algumas regiões têm fissuras, que são os sulcos mais pronunciados e mais importantes. A fissura prima separa o que é lobo anterior do que é lobo posterior. E o que separa o lobo posterior do lobo flóculo nodular, que é o lobo relacionado com equilíbrio? É uma fissura chamada de fissura posterolateral. Beleza? Tudo certo até aqui? Sim. Pronto. Show. Essa parte é importante se cobrar para identificar na anatomia, mas não tem relação com função. Lóbulos e fissuras. Pode dizer. A posterolateral divide quais? Divide o lobo posterior do lobo flóculo nodular, certo? Ela é uma fissura bem marcada porque, ó, o lobo flóculo nodular, ele é bem diferente do resto do cerebelo. Ele tem tipo umas asinhas, não sei se vocês conseguem ver isso aqui em azul. Então você consegue ver bem essa fissura. Lóbulos e fissuras. A gente falou dos lobos, certo? L-O-B-O. A gente agora vai falar dos lóbulos. Um lóbulo é tipo um lobo pequenininho, certo? Tem muitos lóbulos no cerebelo. E esses lóbulos variam se a gente está falando do vermes, certo? Ou se a gente está falando daquela região mais central, falando dessa região aqui, é o vermes. E se a gente vai falando dos hemisférios, os nomes variam também. E vamos conhecer o nome desses lóbulos. Eles são um conjunto de folhas, né? Separados por uma fissura. Então, entre duas fissuras, a gente vai ter um lóbulo. O primeiro lóbulo é a língula, que é esse retratado em vermelho. Ele é coladinho no véu medular superior, certo? Que é essa região aqui, ó. Ele é bem pequenininho e é muito difícil de ser visualizado. Mas o próximo lóbulo, que é o lóbulo central, ele já é bem maior e é, teoricamente, assim, é o primeiro lóbulo que a gente consegue ver mesmo no cerebelo. O que separa um lóbulo de outro é uma fissura. E essa fissura, ela vai estar antes do lóbulo central. Então, o nome dela vai ser fissura pré-central, certo? Já vou dizer uma forma de vocês decorar todo o nome desses lóbulos tudinho, que é uma dica que eu vi no Instagram. Então, o segundo lóbulo é o lóbulo central. O terceiro é o lóbulo que atinge o cume do cerebelo, a pontinha do cerebelo mais alta. É o cume, como se fosse um cume de uma montanha. Por isso que a gente dá o nome de cúmen, certo? A fissura que vem antes do cúmen é a fissura pré-culminar. Tranquilo? Depois que eu atingir o cúmen, o ponto máximo daquela montanha, eu só tenho como descer. Por isso que o próximo lóbulo que a gente vai ver é declive, certo? Que tem a ver com descida. E a fissura que separa o cúmen do declive é uma fissura muito importante, certo? Tá empatada, tem duas fissuras muito importantes, que é a fissura prima e a fissura posterolateral. Mas essa daqui é muito bem marcada. Ela separa cúmen de declive, fissura prima, certo? O próximo lóbulo vai estar bem horizontalizado. E o nome dele, ele é bem fininho, a gente dá o nome dele folium, que vem do latim folha. É praticamente uma folha só, certo? Folium. O que separa o declive do folium é uma fissura que vem depois do declive, que é a fissura pós-clival. Beleza? Depois do fólio, a gente vai ter uma fissura que é mais horizontal do que o próprio fólio, que é horizontalizado. Por isso que a gente dá o nome dela de fissura horizontal. Depois do fólio, a gente vai ter outro lóbulo chamado de tuber, certo? O tuber ele não tem tanta importância, assim, não tem tanta relação, não sei por que esse nome. Mas o próximo é muito importante, é a pirâmide. Não é aquela pirâmide do bulbo, não tem nada a ver com trato piramidal. Só o nome é pirâmide porque foi identificado e achado que ele parecia uma pirâmide. E ele vai delimitar dois sulcos. Um sulco que vem antes, que é o sulco pré-piramidal, e um sulco que vem depois, que é pós-piramidal. Beleza? Depois da pirâmide é a úvula, certo? E após a úvula, a gente tem o nódulo. E entre úvula e nódulo, a gente tem uma fissura chamada de fissura posterolateral.
Quem aí conseguiu entender a metade ou decorar a metade dos lóbulos do cerebelo? Ó, David desistiu no segundo. É impossível. Emanuel não entendeu nada. É impossível, impossível. O nódulo, pronto, Maria Monteiro, acho que é Duda, ela aprendeu o mais importante, que é o nódulo, né? E o cúmen, Joélia também entendeu, porque é o cúmen da montanha. É impossível decorar. E, para ajudar, isso não tem relação funcional nenhuma. Como a Aurélia perguntou, tem função isso? Tem não. É somente porque alguém, é como se fosse, é tipo o homem chegou na lua e colocou tipo uma bandeira em um lugar e disse que o nome é esse. Tipo, tá entendendo? Não tem relação nenhuma. Mas tem um mnemônico que eu vi no Instagram e que eu disse para Rafael Palmeira, que todo mundo vai sair daqui sabendo o nome de todos os lóbulos do cerebelo. O mnemônico é assim, ó. Li livro CDF, tudo por uma nota. Tranquilo? Li livro CDF, tudo por uma nota. Vamos acompanhar? Li língula. Ó, li livro CDF, tudo por uma nota. Vou colocar aqui no chat. Li língula, certo? Livro lóbulo central. CDF, cúmen, declive e fólio, certo? Tudo tuber. Por pirâmide, uma úvula e nota nódulo. Beleza? De novo, ó. Li livro CDF, tudo por uma nota. Li língula, livro, lóbulo central, CDF, cúmen, declive e fólio, tudo tuber, por pirâmide, uma úvula, nota nódulo. Não ajuda? Pra decorar? Tentem fazer aí, tipo, entre vocês, sei lá, tocando na tela do computador, que ajuda bastante esse mnemônico. Mas como eu falei, se vocês não souberem isso, não tem problema nenhum, porque não tem relação com função nenhuma. Próxima coisa. Esse aqui é os lóbulos do cerebelo relacionados ao vermes cerebelar, que é aquela região mais central. Quando a gente vai para os hemisférios, tudo muda. Todo aquele nome que a gente decorou com mnemônico vai ser alterado. E realmente é decorar tudo de novo. Mas também não tem relação com função. O primeiro lóbulo, qual o nome dele? O primeiro lóbulo, usando lá o livro CDF. Língula. Língula, né? A língula, não sei se vocês lembram, que ela era bem pequenininha no vermes. Ela não vai ter relação nenhuma com nenhum hemisfério. Então a gente pula ela, certo? O segundo é o lóbulo central, livro. O lóbulo central, ele tá mesmo bem aqui, ó. Não é necessário você saber apontar onde tá os lóbulos. Essa parte é a parte mais chata, que não tem função. Então, se vocês não aprender, não fiquem se martirizando. Porque a parte importante, eu vou dizer quando for a parte importante. O lóbulo central está bem aqui. Ele vai ter relação com os hemisférios para formar as asas do lóbulo central. Observe isso aqui, como não parece duas asas, ó. Certo? Forma as asas do lóbulo central, que é só essa região mais pequenininha. Após as asas do lóbulo central, a gente vai ter uma região bem quadrada. Isso aqui eles disseram que isso é uma região bem quadrangular. Por isso que a gente dá o nome de lóbulo quadrangular. Certo? Só que o lóbulo quadrangular, ele é dividido no meio por uma fissura, chamada de fissura prima, que é o que divide o cúmen do declive. Então, a gente divide o lóbulo quadrangular em numa parte anterior e numa parte posterior, separado justamente pela fissura prima. Certo? A terceira parte, ó, livro, CD, tem o F. Qual é o lóbulo que começa com F no vermes? Fólium. O fólio. Muito bem. O fólium vai ser o próximo, ele vai estar bem aqui, ó. Certo? Terminou o quadrado, ó. Vai ter esse fólium, só essa região aqui. O fólium, ele vai estar relacionado com dois hemisférios que parecem uma lua. Isso aqui não parece aquela lua que é... Não sei se é semilua que chama ou é lua crescente, alguma coisa desse tipo. Ó. Por isso que chama de lóbulo semilunar, certo? A gente tem essa lua aqui e essa lua aqui embaixo. Então, a gente tem um lóbulo semilunar superior
E o tuber faz relação com o lóbulo semilunar inferior, certo? E o que separa algo de cima, superior, de baixo, é uma fissura horizontal. Então, a fissura horizontal separa o lóbulo semilunar superior do lóbulo semilunar inferior. Li, livro, C, D, F, tudo. Agora falta o por, que é o que começa com P. Qual é o nome do lóbulo do vermes que começa com P? Pirâmide. Pirâmide. Então, a pirâmide, a gente vai ter uma associação com um lóbulo chamado de lóbulo biventre, certo? A pirâmide não dá para representar aqui, mas vai ser esses lóbulos aqui, ó, biventre, certo? Não tem função também nenhuma. Agora, o próximo tem função, certo? E foi o que Matheus ele colocou lá, de herniação tonsilar. Li livro CDF, tudo por uma. Faltou a úvula, né? A úvula vai ter relação com as tonsilas. As tonsilas são essa região aqui, ó, que parecem duas pás, dois braçozinhos nesse cerebelo. A importância dela é que é o primeiro local que vai se herniar no cerebelo. Vocês lembram da herniação uncal do cérebro, na hipertensão intracraniana, que pode comprimir o nervo oculomotor? A herniação tonsilar, ela é mais grave. Ela pode comprimir o bulbo. E o bulbo a gente lembra do centro respiratório, que está lá no interior. Então, comprimir aquela região é morte certa, entendeu? Então, a herniação tonsilar é bem mais perigoso do que a herniação uncal, que também é bem perigoso. E o último lóbulo é o flóculo, que esse aqui também é o mais importante de todos. Porque ele tem relação com a função. É a única coisa que tem relação com função é isso aqui, o flóculo. Então, o hemisfério correspondente do nódulo são os flóculos. E eles, em conjunto, formam o lobo flóculo nodular, que tem relação com o que do cerebelo? Vocês sabem? Com equilíbrio. Então, a importância é essa, porque é uma região bem diferente, muito fácil de ser identificada e tem uma função única, que é o equilíbrio. Terminamos a parte de anatomia. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Pode dizer. Me fala uma coisa. Esses primeiros lóbulos que você falou, daquela frase, Sim. O que é que eles diferenciam desse que você está falando agora? Certo. Porque a gente tem os lóbulos do vermes, que é essa região central, e a gente vai ter lóbulos nos hemisférios. Então, no vermes, por exemplo, o cúmen, ele vai estar relacionado com o lóbulo quadrangular superior. Entendeu? De um lado e o lóbulo quadrangular superior do outro. Porque mudaram o nome do vermes para o nome dos hemisférios. Então, o primeiro que você falou são os lóbulos do vermes? Sim. Ah, beleza. Que também são os mais importantes. Pode dizer, Aurélio. É que você falou que Peraí, deixa eu voltar aqui. Que o quadrangular, ele é separado por uma fissura e o semilunar é por outra. Sim. Qual são essas fissuras? O quadrangular, ele é esse lóbulo que é quadrandão, certo? O lóbulo quadradão. Ele vai ter no meio, vai separar por uma fissura chamada de fissura prima, certo? Então vai separar a parte anterior e uma parte posterior. E o semilunar, ele vai ser separado do semilunar superior, do semilunar inferior, pela fissura horizontal, certo? Agora, uma fissura muito importante é o que separa as tonsilas do flóculo, que é essa fissura aqui, ó. Que é a fissura posterolateral, certo? Deu pra entender? Isso aqui é decoreba pura, porque não tem função nenhuma. Estrutura e função do cerebelo. Agora, se teve alguma dúvida em anatomia, vocês podem tirar agora. Mas a parte de anatomia não tem tanta função. Eu vou ficar repetindo toda hora, que é pra ficar na mente de vocês. Que a gente tem uma divisão anatômica e uma divisão funcional, certo? Vamos lá, histologia do cerebelo. Dividindo o córtex do cerebelo, ele é dividido em 3 camadas, certo? Vocês lembram quais elas são? Tem a resposta aqui, mas vocês lembram, né? Que é a camada molecular, a camada de células de Purkinje, né? E a camada granular. Note como a camada molecular, ela é bem mais clara, a densidade de células é bem menor do que a camada de células de granular. Mas também ela não é como a medula do cerebelo que não tem neurônios. Olha o tanto de pontinhos pretos aqui, ó. Tem neurônio, mas são menos, certo? A camada de células de Purkinje é uma camada bem fina
que praticamente tem uma célula, ó, célula de Purkinje, célula de Purkinje, 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 enfileiradas, certo? E a camada granular é a camada que tem maior concentração de neurônios, que é justamente essa camada aqui, ó, que está lotada de neurônio, beleza? Internamente da camada granular, a gente encontra o corpo medular do cerebelo, a parte de substância branca, que aqui não está tão bem retratado, mas seria mais ou menos por aqui, ó, certo? O que entra aqui, ó, vai estar lotado de fibras. Isso aqui vocês lembram de histologia, né? Sim. Agora vamos entender o que é que tem dentro de cada camada dessa, além do nome. A gente na camada molecular, a gente tem, como eu falei, ela é muito semelhante à medula, a medula do cerebelo, porque ela vai ter a maior parte da sua composição vão ser fibras. Umas fibras que a gente dá o nome de fibras paralelas, certo? Se são fibras mielinizadas, vai ser praticamente substância branca ali. Só que também tem corpos de neurônio. Corpos de neurônios que a gente chama de células estreladas e células em cesto. Que são dois tipos de neurônios especiais, dois tipos de neurônios inibitórios, que vão atuar num circuito, que a gente vai falar no próximo slide. Então a gente vai ter as células estreladas e células em cesto, na camada molecular, além de fibras paralelas. Beleza? A camada de células de Purkinje vão conter o quê? Células de Purkinje. Como é que eu identifico elas? São aquelas células mais vermelhas, aquelas células maiores, que elas vão emitir dendritos para a camada molecular, certo? Que vão se conectar com as fibras paralelas e vão emitir um axônio que vai cruzar a camada granular e vai lá para a medula do cerebelo, para o corpo medular do cerebelo, certo? A célula de Purkinje é, sem dúvida, a célula mais importante daqui dessa camada, porque é ela que vai se conectar com outras regiões do cerebelo, com os núcleos centrais. Vocês lembram do núcleo central? Núcleo denteado, núcleo interposto e núcleo fastigial? É a célula de Purkinje que vai se conectar com eles, certo? E na camada granular, a gente vai ter 1 bilhão de células, muitas células mesmo, como a gente vê nessa imagem, certo? E essas células, a gente dá o nome de células granulares, que são a maioria, mais de 90%. Porém, uma minoria de células nessa camada dá o nome de células de Golgi, certo? Só que você sabendo as células granulares, que são aquelas bocado de pontinho preto, você está sabendo muita coisa. E essas células granulares, a particularidade é que ela é o corpo celular que emite aquelas fibras paralelas. Então, ele vai emitir axônios para a camada molecular, e na camada molecular esses axônios vão se bifurcar em fibras paralelas. Tudo jóia até agora? Passar, então. Show. Então, a gente vai ter a camada molecular, que vai ter principalmente fibras paralelas. A gente vê até na cor, ó, que ela é bem mielinizada, é uma camada bem de substância branca, né? Mas daqui não é substância branca, é substância cinzenta ainda, certo? E é o que vai se bifurcar em fibras paralelas? Sim, são as células granulares, elas vão se bifurcar em fibras paralelas lá na camada molecular. Elas fazem parte da camada granular, mas emitem o axônio lá para cima. E lá se bifurca. Joia? Falei, né, que as células de Purkinje, elas emitem dendritos para cima e axônios para baixo. Tranquilo? E vamos agora entender o que entra no cerebelo. A gente entendeu o tecido nervoso que é próprio do cerebelo, né? As 3 camadas do córtex. Mas o que é que entra no córtex? Vão entrar 2 tipos de fibras. Fibras trepadeiras e fibras musgosas, certo? As fibras trepadeiras, elas são axônios das olivas. Vocês sabem o que são as olivas? Lá no bulbo, que tem 2 corpos olivares? Sim. Pronto, eu falei naquele dia que eu estava lá em Euto, para quem perguntou o que era oliva, eu lembro de ter falado que ele estava envolvido com a aprendizagem motora e fazia uma conexão lá com o cerebelo. Então a conexão é agora. Essas fibras trepadeiras, elas vêm lá do bulbo, entram pelo pedúnculo cerebelar inferior e sobem para o córtex cerebelar, enroscando, né, se trepando, digamos assim, nas fibras de Purkinje. Por isso desse nome, fibras trepadeiras. Beleza? Elas entram no cerebelo. E as fibras musgosas entram também no cerebelo. Só que tudo que não for fibra trepadeira, que não vinha da oliva, vão ser as fibras musgosas. São o resto das fibras, que são as mais importantes também. Ela vem da ponte, do mesencéfalo, de outras regiões do bulbo, da medula. Tudo isso compõe as fibras
musgosas, certo? E as fibras musgosas, elas não vão se enroscar nas fibras de Purkinje. Elas vão estar separadas, certo? Vão ser a maioria e elas vão estar separadas das fibras de Purkinje. As fibras trepadeiras recebem seus nomes porque se enrolam na fibra de Purkinje. E as fibras trepadeiras, já adiantando, elas vão ter um papel muito importante porque eles vão ser excitatórios das fibras de Purkinje. As fibras musgosas também são excitatórias, mas das células granulares, certo? Então, fibras trepadeiras excitam células de Purkinje, fibras musgosas excitam células granulares. Mas células granulares excitam células de Purkinje. Então, as fibras musgosas excitam as células de Purkinje indiretamente. Eu vou explicar agora para vocês isso aqui direitinho. Então, fibras trepadeiras, certo? Ó, entrando fibras trepadeiras, entrando fibras musgosas. Fibras trepadeiras, elas vão excitar os núcleos centrais, que é o núcleo denteado, interpósito e núcleo emboliforme e núcleo fastigial. Mas também vão excitar as fibras de Purkinje, certo? São fibras excitatórias. Fibras musgosas vão excitar núcleos centrais, mas também vão excitar células granulares. Células granulares vão emitir seus axônios lá para a camada molecular, como alguém tem perguntado no chat. E na camada molecular ela se bifurca, né? Faz o T, as fibras paralelas. E vão excitar fibras de Purkinje. Então observe, fibras trepadeiras excitam diretamente fibras de Purkinje e fibras musgosas excitam indiretamente a fibras de Purkinje por meio das células granulares. Até aqui tudo ok? Tudo ok. Então beleza, recapitulando. Quem entra? Fibra musgosa e fibra trepadeira. Vão excitar núcleos centrais. Luca, mano, pediu pra repetir. Pronto, vou repetir agora. Quem entra no cerebelo? Fibras musgosas e fibras trepadeiras. Que vão excitar quem? Núcleos centrais. Certo? As musgosas, a Aurélia, ela vem de todas as regiões do sistema nervoso central. Medula, ponte, bulbo, mesencéfalo. Agora, as fibras trepadeiras vêm de uma região específica, que é das olivas. Beleza? Então lá, quem entra? Fibras musgosas e fibras trepadeiras. Vão excitar núcleos centrais. Porém, além de excitar núcleos centrais, elas vão excitar fibras de Purkinje também. Seja diretamente pelas fibras trepadeiras, ou seja indiretamente pelas fibras musgosas, porque a fibra musgosa ela excita a célula granular e a célula granular que vai excitar as células de Purkinje. Aí tem um porém, porque a célula de Purkinje ela é inibitória dos núcleos centrais. Então, enquanto essas fibras que entram no cerebelo, musgosas e trepadeiras, excitam o núcleo central, elas também vão participar de um circuito que vão acabar inibindo o núcleo central, de alguma forma. E aí é que está a mágica do cerebelo. A mágica de que o cerebelo ele atua na questão do controle desses movimentos, na questão de manter os movimentos mais fluidos, movimentos menos robotizados, digamos assim, certo? Porque essas inibições das células de Purkinje são extremamente essenciais. Porque se só as fibras musgosas e fibras trepadeiras excitassem os núcleos centrais, elas iam excitar de uma forma burra. Tipo, ia botar assim, a pessoa tinha o comando de andar para frente. Ela ia andar para frente toda troncha, como uma pessoa que não tem equilíbrio, entendeu? Mas a fibra de Purkinje, ela vai inibindo o núcleo central de tal forma que vai meio que lapidando esse movimento, para fazer com que esse movimento seja executado da melhor forma possível. Então esse circuito é extremamente necessário para o cerebelo acontecer a função dele, certo? Existe uma condição que não sei se você já percebeu, que uma pessoa quando ela está alcoolizada, ela perde completamente o equilíbrio, a fala fica arrastada, certo? Os movimentos ficam meio tronchos. Isso tudo porque o álcool, ele é tóxico para as células de Purkinje no cerebelo. Então, a pessoa acaba tendo a perda dessa lapidação e a pessoa acaba começando a ficar como se tivesse uma lesão cerebelar, perder equilíbrio, perder coordenação motora, beleza? Então, esse circuito nada mais é a função dele de manter essa lapidação dos movimentos. Todo mundo entendeu? Luca, como é que é o nome mesmo da marcha de quem tá alcoolizado? Marcha atáxica ou marcha ebriómbia. Ebriómbia, eu acho que é assim. Mas o termo correto é atáxica, ebriosa.
marcha atáxica ou marcha ebriosa. Ebriosa tem um nome relacionado à questão da bebida, né? Mas é igual à marcha de uma pessoa que tem lesão cerebelar. Eu até vou mostrar, tem um vídeo lá na frente dessa marcha. Sobraram células de Golgi, células em cesto e células estreladas. A função delas são inibitórias das células de Purkinje. Beleza? Então, de maneira geral, esse sistema ele vai modular as informações para que a informação seja executada da melhor forma possível, de uma forma coordenada, de uma forma que tenha um equilíbrio. Beleza? Todo mundo entendeu? Louca, Pode dizer. peraí. No caso, a única que vai inibir o núcleo central é a de Purkinje? A de Purkinje. Certo? Certo. Tá. Aí, quem vai, tipo, levar, que você tava falando, a excitatória para de Purkinje? Quem por excita qual? a célula de Purkinje é fibra trepadeira, excita diretamente, e as fibras musgosas, elas excitam indiretamente as fibras de célula de Purkinje, porque elas excitam, quem excita é a célula de Purkinje. Então ela vai excitar a célula granular, e a célula granular excita Purkinje. Então, indiretamente, a fibra musgosa também excita Purkinje. Certo? Então, eu vou passar aqui para dar continuidade. Então, essas fibras vão excitar núcleos que a gente chama de núcleos centrais, que a gente tem 3 ou 4. Núcleo denteado, núcleo fastigial, certo? Que está mais intermediário, e núcleo interpósito, que é tanto o núcleo emboliforme quanto os núcleos globosos. Beleza? Isso a gente viu. E a gente vai estudar que esses núcleos, eles que vão mandar a referência das fibras. Então, as fibras chegam para as fibras... A informação chega nas fibras trepadeiras e fibras musgosas, vai excitar diretamente isso aqui, certo? Ó, as fibras chegam, elas chegam pelos penúcleos cerebelares, pelas fibras musgosa e trepadeira, e vai excitar, tá em verde, beleza? Diretamente os núcleos centrais. Porém, ele também ativa um sistema inibitório, que é aquele sistema da fibra de Purkinje, né? Então ele ativa também um sistema inibitório para lapidar essa informação. Beleza? E os núcleos centrais emitem tratos, tanto para o tálamo, quanto para o córtex, quanto para os núcleos vestibulares, para diversas regiões com a informação prontinha, certo? Então a informação chega nos núcleos, é lapidada pelas fibras de Purkinje e dos núcleos emite para outras regiões do sistema nervoso central. Tudo certo até agora? Então vamos dar continuidade. Divisão funcional do cerebelo. A gente falou no início da divisão anatômica do cerebelo, que eu falei que não tinha função nenhuma, né? Agora aqui, estudando o cerebelo mais a fundo, os anatomistas dividiram em 3 regiões funcionais, relacionadas às funções principais do cerebelo. Foi colocada que aquela função, que é a mesma da anatomia, o lobo flóculo nodular, recebeu o nome de vestíbulo cerebelo. Por quê? Porque ele tem relação com o sistema vestibular, com o equilíbrio. A região do vermes, que recebeu o nome de zona medial, juntamente com a região paravermes, uma região intermediária, recebeu o nome de espinocerebelo, porque tem uma íntima relação com a medula espinal, certo? E a execução dos movimentos, certo? Então, vestíbulo cerebelo, relação com equilíbrio, espinocerebelo, relação com medula espinal e a execução dos movimentos. Tranquilo? Cérebro-cerebelo é a zona mais lateral, a zona dos hemisférios cerebelares. E, de fato, a zona mais lateral. Ele vai ter uma íntima relação com o cérebro. Um outro processo importante do cerebelo, chamado de planejamento motor. Certo? Que é o planejamento motor. É, por exemplo, tem um copo aqui na minha frente. Eu quero pegar ele com a minha mão. Eu vou calcular a força que eu vou pegar esse copo, a velocidade que minha mão tem que ir até esse copo. Tudo isso é o planejamento desse movimento, certo? E a função é do cérebro-cerebelo. Então, vestíbulo cerebelo, lobo flóculo nodular, relação com o equilíbrio. Zona medial intermédia, espinocerebelo.
Cérebro-cerebelo é a zona mais lateral, relação com planejamento motor, beleza? Note que Você essas... pode repetir a Posso? função do. Peraí, do espino cerebelo. O espino-cerebelo, ele tem uma íntima relação com a medula espinal, e ele vai estar... a função dele é o controle do movimento. Controle do movimento é diferente do planejamento motor. E eu vou explicar mais na frente. Mas adiantando, por exemplo, vamos botar o mesmo exemplo de um copo. Tem um copo na minha frente. Meu espinocerebelo, meu cérebro-cerebelo, ele vai planejar um movimento, vai planejar quanto de força, quanto de velocidade, ele vai calcular quantos metros o copo está na minha frente, quantos centímetros, enfim, e vai fazer o movimento mais fluido possível. Mas a execução do movimento, quem controla é o espinocerebelo. Quem vigia também se aquele movimento está sendo executado corretamente, entendeu? Então esse é a execução do movimento. Então, as regiões funcionais, elas têm uma íntima relação com os núcleos internos do cerebelo, os núcleos centrais. A zona medial e a zona intermédia, que fazem parte do espinocerebelo, vão estar relacionados aos núcleos fastigiais e núcleos interpósitos, certo? Enquanto as zonas mais laterais vão ter uma relação com os núcleos denteados, certo? Ou seja, o cérebro-cerebelo, relação com o denteado, espinocerebelo, fastigial e interpósito. E o vestíbulo-cerebelo não vai ter relação com os núcleos internos do cerebelo, vai ter uma relação com os núcleos vestibulares do bulbo, certo? Ou seja, ele vai emitir referências diretamente para os núcleos vestibulares, que a gente vai ver. Tranquilo? Luca, repete a relação com o espino cerebelo, por favor. Certo. O espinocerebelo, ele é composto por duas regiões. Uma região medial, que é o vermes, e uma região paravermes, que é uma região mais intermediária. Não é nem tão lateral, mas também não é medial. A zona medial do vermes vai ter região com o núcleo fastigial. E a região intermediária com o núcleo interpósito. Então, eu posso dizer que o espinocerebelo, ele faz relação com os núcleos fastigiais e os núcleos interpósitos. Certo? Pronto, então vamos dar continuidade. A gente agora vai falar de cada um das três regiões funcionais do cerebelo. Começar pelo vestíbulo cerebelo. Observe que o vestíbulo cerebelo faz parte daquele lobo foco nodular, que é a região menor do cerebelo, ou seja, todo aquele conhecimento meio que, entre aspas, de senso comum, que não é tão comum assim esse conhecimento, mas digamos assim, o conhecimento que a gente tem para o Enem é que o cerebelo tem a função de equilíbrio. A gente vê que, na verdade, é a menor parte desse cerebelo. Vai chegar ao cerebelo conexões dos fascículos vestíbulo cerebelar, ou seja, informações lá da orelha interna, do vestíbulo, do labirinto, vai entrar no cerebelo por meio desse fascículo vestíbulo cerebelar, levando informações sobre a posição da cabeça, sobre informações sobre aquelas células que tem aquele líquidozinho. Tudo isso vai levar informações sobre o equilíbrio da pessoa, certo? Ou seja, o vestíbulo cerebelo recebe informações de como é que está o equilíbrio daquela pessoa e vai emitir informações, certo? Emite informações para os núcleos vestibulares do bulbo. Então, vai ter o ouvido interno, manda informações para o cerebelo, e o cerebelo manda informações para o bulbo. Para os núcleos vestibulares laterais e os núcleos vestibulares mediais. O núcleo vestibular medial, ele vai controlar o movimento da cabeça e dos olhos. Como assim? Imagine que você está andando a cavalo. O seu olho, ele controla por meio de um fascículo, chamado de fascículo longitudinal medial, para que seu olho sempre fique alinhado com sua cabeça. Não fique olhando para cima e para baixo, porque senão você ficaria muito tonto. Certo? Assim como, por exemplo, você vai virar a sua cabeça de lado, os seus olhos acompanham o seu movimento da sua cabeça. Tudo isso é função do vestíbulo cerebelo, por meio desse fascículo que eu falei para vocês. E dos núcleos vestibulares mediais. Os núcleos vestibulares laterais, eles vão ser importantes para o equilíbrio, entre aspas, da pessoa não cair no chão, que é os tratos vestíbulos espinais. Ou seja, os núcleos vestibulares vão mandar informação para a medula para contrair alguns determinados músculos, para inibir outros músculos, tudo isso para manter o equilíbrio de você não cair no chão, certo?
Tranquilo? Vestíbulo cerebelo? Recebe eferência da orelha interna e manda para os núcleos vestibulares do bulbo. Vai ter função no movimento dos olhos, ou seja, a gente já pensa aqui nistagmo, né? Aquela condição neurológica. E manda também e a questão, por exemplo, se você virar a cabeça do paciente, ele não conseguir virar os olhos, e ele tem uma lesão cerebelar, a gente pensa que a lesão é de vestíbulo cerebelo. E região também, ou seja, do paciente não cair no chão. Então a marcha atáxica, que é aquela marcha ebriosa, ela vai ter íntima relação com o vestíbulo cerebelo também. O próximo, espinocerebelo. Pelo nome, espinocerebelo, ele vai ter uma íntima relação com a medula espinal. Ou seja, ele vai receber informações da medula espinal, do trato espinocerebelar anterior e posterior. Ele vai trazer informações proprioceptivas, a propriocepção inconsciente, certo? Além disso, ele vai trazer informações sobre o funcionamento do trato córtico-espinal. Vocês lembram o que é o trato córtico-espinal? O trato córtico-espinal é a via piramidal, o principal trato motor. Ou seja, é por meio do espinocerebelo que nosso corpo ele entende o movimento que a gente está executando. Ou seja, isso é importantíssimo para garantir a coordenação e o equilíbrio. Certo? Então, não adianta de nada eu planejar o movimento e esse movimento não ser executado da forma que eu pretendo. E não adianta também eu identificar que ele está sendo errado e não mandar corrigir. Então, é o espinocerebelo que identifica movimentos errados do planejamento motor. Ele vê o músculo, como é que o músculo está atuando. Se o músculo estiver atuando ok, tranquilo. Se o músculo estiver atuando errado, ele vai corrigir o movimento, certo? Como é que ele corrige o movimento? Então, a eferência do espinocerebelo tem função de corrigir movimento errado. A gente consegue andar de uma forma equilibrada porque a gente constantemente está corrigindo movimentos. Também, beleza? Ele vai mandar a eferência para o núcleo rubro, certo? Que é aqui no mesencéfalo, e para o tálamo, formando o trato interpósito rubro-espinal. Lembra, espinocerebelo, relação com os núcleos interpósitos. Interpósito rubro-espinhal, mas também na zona medial tem relação com os núcleos fastigiais. Interpósito rubro-espinal, certo? Ele manda informação para o núcleo rubro e do núcleo rubro desce pelo trato rubro-espinhal. E também ele manda informações para o tálamo e do tálamo ele vai atuar para mandar corrigir o movimento do nosso cérebro. Então ele está identificando que o nosso cérebro está fazendo movimentos errados, que não são os movimentos que estavam planejados. Então ele manda corrigir esse movimento por meio de inibições ou fibras excitatórias para o córtex mandar o trato córtico-espinal adequado. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá, espinocerebelo recebe informação da medula sobre como é que está o funcionamento do nosso movimento, dos nossos músculos, e vai mandar informações para corrigir se esses movimentos estiverem errados. Tranquilo? A eferência do espinocerebelar do espinocerebelo são capazes de corrigir os movimentos, porque eles vão atuar diretamente sobre as vias motoras. Tranquilo, né? Cérebro-cerebelo. Cérebro-cerebelo é a região mais lateral do cerebelo, né? Aquela zona lateral do cerebelo. Ela vai receber informação de onde? Vai receber informação da ponte, por meio da via córtico-ponto-cerebelar. Certo? Ou seja, ele recebe informação da ponte, em qual pedúnculo cerebelar vai entrar essas informações? Superior, médio ou inferior? Médio. Pedúnculo cerebelar médio, né? Muito bem. Então, as informações, as fibras ponto-cerebelares, o trato ponto-cerebelar, entra na ponte pelo pedúnculo cerebelar médio e vai fazer sinapse lá nos núcleos denteados. Certo? Então, ele recebe informações sobre a intenção do movimento. Ou seja, nosso cérebro que pensa, né? Nosso cérebro que é consciente, ele vai pensar, eu preciso pegar o copo que está na minha frente. Aí ele estabelece todo um plano, o cerebelo ele vai estabelecer todo um plano de quais músculos vão precisar para levar
a mão ao copo, qual a velocidade que vai precisar para levar a mão ao copo, certo? Vai estabelecer todo esse plano e vai enviar de volta o plano para o córtex, certo? Pela via denteado tálamo cortical. Então, o cérebro ele pensa, eu quero fazer tal movimento. O cerebelo ele vai estabelecer um plano do movimento, que é o planejamento motor, e vai mandar o córtex executar o plano que ele estabeleceu. Entendeu? Por isso que o cerebelo, no cérebro cerebelo, ele está relacionado com movimentos mais delicados. Uma das clínicas que tem um paciente tem lesão do cérebro cerebelo é o tremor. A questão da distiadococinesia também. Ou seja, aqueles movimentos alternados, que é movimentos que às vezes são muito mais rápidos do que o plano, e às vezes pode falhar, o plano não ficar tão adequado e o paciente ter uma distiadococinesia, tá entendendo? Eu vou mostrar o vídeo já já. Então, beleza. Função do vestíbulo cerebelo, qual é? Vocês me dizem. Recebe informação de onde e manda informação para onde? Ó, o David perguntou aqui, ó. Vai cerebelo, volta no córtex e vai de novo no músculo efetor. Exatamente, ó. Ele sai do cerebelo, aqui nessa região vermelha, vai pro tálamo, córtex, com a informação do plano, né? E o plano é executado lá em cima é mandado para o trato córtico-espinal executar nos músculos estabelecidos, né? Mas vamos aqui estabelecer, treinar, né? O vestíbulo cerebelo, região do lobo flóculo nodular, ele está relacionado com o quê? Qual a função principal dele? Equilíbrio. Relacionado com o equilíbrio. Ele recebe informação de quê? Do vídeo interno. Vestíbulo, né? Do vestíbulo, do vídeo interno. Não da propriocepção. David colocou propriocepção. Propriocepção é mais o espinocerebelo, certo? Então ele vai receber informação do vestíbulo e vai mandar informação para o bulbo, certo? Para os núcleos vestibulares mandar informações, tanto do movimento da cabeça com os olhos, a coordenação entre o movimento dos olhos com a cabeça, quanto também o equilíbrio de ficar em pé. Ou seja, você conseguir fazer uma marcha adequada. Tranquilo? Vestíbulo cerebelo, equilíbrio. Espinocerebelo, qual a principal função dele? Coordenação dos movimentos, né? Corrigir os movimentos. Coordenação também, né? Corrigir os movimentos é o clássico. Ele recebe informação de onde? Recebe informação da medula, ou seja, ele recebe informação dos próprios movimentos que estão sendo executados e emite informação para onde? Núcleo rubro. Núcleo rubro e córtex, né? Porque quem executa é o córtex. Então ele manda a correção do movimento, ele identifica que tem algo errado e manda o córtex corrigir. Entendeu? Núcleo rubro e córtex. Cérebro cerebelo. Função. Ele planeja o movimento, é o planejamento do movimento, né? Planejamento motor. Ele recebe informações da ponte, certo? Na verdade, ele recebe informação do córtex por meio da ponte, do córtico, ponto cerebelar, do córtex para o cerebelo. Ele recebe informações de qual é o movimento que planeja ser feito. Aí ele, lá no cerebelo, ele elabora um plano e o plano envia de volta para o cérebro executar. É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que quer construir uma casa, né? Manda o arquiteto fazer o plano e manda depois executar a casa. Então, resumo das funções do cerebelo. Luca, Oi. tu pode repetir rapidinho essa conexão referente do último? Do Eu cérebro? me perdi. Certo. Ele vai mandar... O cérebro cerebelo é a zona mais lateral. Então, ele manda para os núcleos denteados. O núcleo denteado manda para o córtex. Então, ele vai pensar em um plano e mandar o plano de volta para o cérebro. Certo? Para o córtex cerebral. Pensar assim, tá pensando muito bem. Certo? Que ele manda informação para o córtex cerebral. Para o córtex cerebral executar aquele movimento que foi planejado. Tranquilo?
Então, resumo das funções do cerebelo. Manutenção e equilíbrio. Qual é a eferente do espinocerebelo? O espinocerebelo, ele manda informações, assim como o cérebro cerebelo, para o córtex também. Principalmente por essa via aqui, ó, interposto tálamo cortical, certo? Para mandar corrigir o movimento que está errado. Tranquilo? Tá certo, obrigado. Nada. Então, as funções do cerebelo, mais uma vez, né? Manutenção do equilíbrio e postura, ou seja, você conseguir ficar em pé, você conseguir manter os olhos alinhados com sua cabeça, principalmente aqui relacionado ao vestíbulo cerebelo, né? Controle do tônus muscular, ou seja, os músculos eles estão ativados mesmo sem a gente querer, inconscientemente. E quem controla isso é o cerebelo também, certo? Controle dos movimentos voluntários, que é aquele negócio que eu falei para vocês, de planejamento e correção de movimento. Aprendizagem motora, que é, por exemplo, tornar os movimentos mais fluidos, tornar os movimentos mais automáticos. Não sei quem aí toca instrumento, mas quando você está aprendendo a tocar um instrumento, você pensa muito no ritmo que você precisa manter o ritmo, você precisa, próxima nota sei lá, um dó, e você vai pensando, e nisso o movimento ele não torna um movimento muito fluido, é um movimento meio robotizado. Só que à medida que você vai fazendo essa memória motora, as sinapses elas vão, no cerebelo vão ficando mais eficientes, aquele sistema lá das fibras de Purkinje, vão ficando mais eficientes, de forma que a lapidação do movimento vai ficando muito mais rápida, certo? Então a aprendizagem motora também é função do cerebelo. E por último, a gente tem as funções cognitivas, que foi as últimas coisas que encontraram, descobriram no cerebelo. Que função cognitiva é essa? É pensamento? É o quê? Não é pensamento, nem memória, nem nada disso. Fazer um poema, por exemplo, pode ser uma função do cerebelo. No caso, começar a correlacionar as coisas. Essa é a coisa mais central. Você pensar assim, por exemplo. Sabe aquele negócio que você... Não sei se vocês já fizeram um teste. Que são várias palavras. São vários nomes de cores, só que colocados com as cores erradas. Tipo, tá escrito azul, mas na verdade tem vermelho. Tá escrito verde, mas na verdade tá amarelo. Tudo isso serve para bugar a concordância do seu cerebelo. Então, o cerebelo tem essa função de correlacionar o que você lê com alguma coisa. A mesma forma, por exemplo, de você pensar na palavra nadar e você pensar em uma pessoa nadando. Então, esse ato de fazer correlações é uma função cognitiva nova que foi descoberta no cerebelo, certo? E agora eu quero falar com vocês, só revisar o controle dos movimentos voluntários, porque aqui a gente revisa espino-cerebelo e cérebro-cerebelo. O controle dos movimentos voluntários, eles precisam de 2 etapas, certo? O planejamento motor, que a gente tem como a função do cérebro-cerebelo, e a correção dos movimentos em tempo real, que é do espino-cerebelo, certo? Então, imagine que o cérebro-cerebelo é como se fosse um engenheiro ou arquiteto que vai executar todo o plano da obra que quer ser feita. Então, o cérebro, o córtex cerebral, ele pensa no movimento que ele quer executar, manda para o cerebelo elaborar um plano, manda para o engenheiro elaborar o plano do movimento. O engenheiro manda de volta para o cérebro, que é quem executa o movimento, e o cérebro vai executar esse movimento. Só que nesse tempo, como uma obra, também é necessário o mestre de obras, que é como se fosse o espino-cerebelo. Então o mestre de obras vai estar lá vigiando a execução do movimento, e também por exemplo, se algum funcionário, como os operários ou a questão, sei lá, dos músculos, estiverem atuando de forma errada, ele vai mandar essa informação para o córtex identificar e corrigir esse movimento. Então, o mestre de obras é como se fosse o espino-cerebelo, que vai estar lá acompanhando o movimento e corrigindo possíveis coisas que estão fugindo do plano, certo? E o plano é executado pelo cérebro-cerebelo. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim, tranquilo. Pronto. Show de bola. Então, o espino-cerebelo, ele consegue corrigir movimentos, né? Então, ele vai comparar o movimento que ele está vigiando
com o movimento que era estabelecido no plano motor. E se identificar alguma coisa que precisa ser corrigida para ficar mais próximo do plano, ele vai mandar essa informação para o córtex, certo? Ou para o cerebelo também, e o cerebelo manda de volta para o córtex. Beleza. De longe, a parte importante é isso que vocês viram de controle motor, de saber onde é que está o equilíbrio relacionado, que é o lóbulo fólico nodular. Isso é a parte mais importante. Só que, na prova, eu lembro bem que foi cobrado mais correlacionando com a clínica. E correlacionar com a clínica é muito simples de cerebelo. Por quê? Porque a gente tem 3 síndromes principais, certo? A gente vai ter uma síndrome do vestíbulo cerebelo, uma síndrome do espinocerebelo, uma síndrome do cérebro cerebelo. É diferente de nervos cranianos, como eu falei, a síndrome de Millar-Gurbley afeta nervo facial, nervo abducente e mais trato córtico-espinal. E tem esses nomes epônimos. Aqui não, aqui são 3 síndromes. Síndrome de vestíbulo cerebelo, síndrome de espinocerebelo e síndrome de cérebro cerebelo, certo? Síndrome de vestíbulo cerebelo, pelo nome, vocês acham qual vai ser a clínica desse paciente? Pela função do vestíbulo cerebelo. Vai andar caindo. Vai perder equilíbrio, né? Ataxia motora. Ele vai andar caindo, vai perder equilíbrio. E esse é o primeiro que a gente vai estudar. A característica principal do vestíbulo cerebelo é o equilíbrio. Então, se ele está lesionado, ele vai ter uma marcha atáxica e vai ter tendência a quedas, certo? Causas de síndrome de vestíbulo cerebelo, uma muito comum é um tumor, certo, do teto do quarto ventrículo, que é muito comum e são os tumores mais prevalentes do sistema nervoso central em crianças. Então, isso tudo aqui, ó, é um tumor e está comprimindo justamente essa região que faz contato com os núcleos vestibulares, que é o vestíbulo cerebelo. Então, a criança, a primeira clínica que ela vai ter vai ser justamente andar de forma desequilibrando, e a mãe ou o pai pode levar para o pediatra. E lá vai identificar, vai desconfiar de um tumor e vai pedir uma tomografia, uma ressonância, e vai ver que tem um tumor de fossa posterior, certo? Aqui eu tenho mostrando para vocês como é essa tal de marcha atáxica, certo? Olha só. Observa a semelhança dessa marcha com a marcha de um bêbado. Não parece que esse cara tá bêbado, andando assim meio bambo, com a base alargada. Porque, como eu falei para vocês, o álcool, ele exerce a função muito semelhante com a lesão de cerebelo também. Então, a ataxia de marcha, a marcha atáxica é muito semelhante com a marcha ebriosa. É a mesma marcha, certo? Ó, ele tem a marcha alargada, com tendência de desvio para um lado ou para o outro. Tranquilo? Vou passar isso aqui. Síndrome de espinocerebelo, certo? O glioma de tronco cerebral pode ser também, mas tem os ependiomas, tem astrocitomas, a causa pode variar. Síndrome de espinocerebelo. Qual a função do espinocerebelo? Movimentos em tempo real, né? Tipo, coordenar os movimentos em tempo real. Exato, coordenar os movimentos em tempo real, né? Identificar erros no plano motor e corrigir esses erros, né? Então ele vai ter erro na execução do movimento. O movimento está executando, ele vai estar executando de forma errada. Uma forma de avaliar isso é no teste do índex nariz, né? Que você pede para o paciente levar o dedo ao nariz e voltar. Então ele vai sempre acertar uma pessoa normal. Uma pessoa que tem uma síndrome de espinocerebelo pode errar esse movimento. Ele pode ter ataxia, principalmente a ataxia de membros, certo? Nistagmo também, um erro na coordenação dos músculos do olho, certo? A fala do paciente ele pode estar mais arrastada na síndrome de espinocerebelo, tudo porque imagine que a fala também é uma função executiva. E se eu estou com um problema em executar algum movimento, como por exemplo o movimento da língua, eu vou ter uma fala mais arrastada, certo? Vamos observar aqui como é que é um paciente fazendo esse movimento de índex nariz com lesão de cerebelo. Ó. Tipo, primeiramente, só esse movimento para o lado, certo? Ó, olha como foi com uma velocidade muito maior do que a velocidade planejada pelo planejamento motor. Ou seja, ele executou de forma errada. Chega a bater no prato aqui atrás,
certo? Agora, ó, ele tentando fazer o movimento, ó. Ó, ele botou na boca, certo? Ó, essa mão de cá, ele tá errando, enquanto a mão esquerda tá acertando. Percebam isso, certo? Deixa eu botar de volta. Porque as lesões cerebelares, esqueci de falar, mas elas são ipsilaterais. Então, provavelmente o cerebelo afetado foi do lado direito dele. Tranquilo? Síndrome de cérebro-cerebelo. Qual a função do cérebro-cerebelo? Função principal. Planejamento. Planejamento motor, né? Então ele vai ter um planejamento errado. Ele vai atrasar ao iniciar um movimento. Ele vai ter movimentos decompostos, certo? Ou seja, movimentos mais robotizados. Vai ter o chamado desviada com cinesia. Que o que é isso? É você pedir para o paciente fazer movimentos alternados. Ele vai começar a bulgar, entre aspas, assim. E não vai conseguir fazer esses movimentos adequados corretamente. Porque vai ter um atraso no planejamento do movimento, certo? E vai ter o fenômeno de rechaço, que é isso aqui. Ou o sinal de Holmes, que pode afetar o paciente também. Ou seja, você segura o braço do paciente e pede para ele fazer força em direção ao rosto dele. Só que você está segurando. No momento que você solta o braço dele, se ele tiver com o cérebro-cerebelo correto, ele vai parar, certo? Ele vai dar uma freada. Só que se ele tiver com uma lesão de cérebro-cerebelo, ele vai meter a mão na cara dele, certo? Porque ele não vai ter um atraso no início do movimento inibitório de parar essa mão. Tranquilo? Importantíssimo, tremor. Tremor, existem diversas causas de tremor. A mais comum, acho que todo mundo conhece, é a doença de Parkinson, né? O tremor aqui é totalmente diferente do tremor da doença de Parkinson. O tremor aqui é um tremor de execução, um tremor de ação. Ou seja, você vai pedir para o paciente pegar alguma coisa, ele vai vir tremendo, sabe? Levar, por exemplo, uma colher à boca, ele vai tremer para executar isso. Porque o planejamento não está adequado. Claro que também o tremor aqui também influencia no espinocerebelo, certo? Na execução. Mas principalmente cérebro-cerebelo, tremor, certo? Dismetria. Luca, Oi. uma dúvida. A diferença entre esse tremor e o do Parkinson é que no Parkinson você treme quando tá parado, né? Aí vai fazer um movimento e não treme, né? Aí depois treme de novo. É assim? Exatamente. O Parkinson ele treme parado, treme quando está distraído. Você observa o paciente do Parkinson tremendo quando você está olhando ele sentado enquanto ele conversa com você, certo? O tônus muscular é principalmente o espinocerebelo, certo? O espinocerebelo é o principal do tônus muscular, mas o cérebro-cerebelo também. E é uma coisa que eu queria dizer para vocês que, na verdade mesmo, uma lesão de cerebelo não afeta só uma região, certo? Afeta tudo. Então, o paciente ele pode ter nistagmo no espinocerebelo, ele pode ter nistagmo no vestíbulo cerebelo. Só que tem coisas que são mais pontuais de que outras, certo? A questão do tônus muscular é tanto cérebro-cerebelo quanto espinocerebelo, mas vestíbulo-cerebelo não envolve tanto tônus. Por isso que são lesões que são uma clínica muito complexa. É uma clínica cerebelar, sabe? Não é uma clínica separadamente cada região, certo? Mas hipotonia também, característica de cérebro-cerebelo, mas também pode ser de espinocerebelo. Olha o que é a desviada com cinesia, para vocês verem que interessante. Ó. O movimento era primeiro para baixo, depois para cima. Ficar tipo ficar alternando. Só que ele tem erro na execução disso aí. Certo? Ó, ele vai errar. Isso é um fenômeno de desviada com cinesia. Certo? Todo mundo entendeu? Pronto, brincar de soco, bate, ele vai ter muita dificuldade pra brincar disso aí. Na prova, eu lembro bem que tinha uma lesão numa ressonância, numa tomografia ou era uma ressonância, que tinha uma lesão no hemisfério cerebelar. Que quem é que tá no hemisfério cerebelar? Cérebro-cerebelo, né? E perguntava a clínica. E na alternativa era tremor, certo? Nas outras falava de marcha atáxica, falava de outras coisas. Mas vocês veem, aqui não tem ataxia de marcha, né? Mas tremor aqui tem. Então a resposta era que tinha a alternativa que tinha tremor. Tranquilo?
Era isso, a monitoria de cerebelo. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma parte? Lembrar do mais importante, certo? Mais importante, saber a divisão funcional, saber essas clínicas de cada síndrome de cerebelo, de cada clínica das regiões funcionais do cerebelo. Acho que só isso mesmo, porque a parte de anatomia não tem importância, é só mais para quem gosta mesmo, que gosta de saber as estruturas. Show, né? Pois boa prova aí, galera. Qualquer coisa, só falar aí no meu privado também, dúvida. Até mais. É desdiada com cinesia, Lucas. Vou escrever aqui.